galera, estamos chegando com tudo para mais um dia de semana especial da Hora do Enem. Eu já expliquei ontem, mas não custa repetir. Em cada dia dessa semana e da próxima, a Hora do Enem vai trazer tudo o que você precisa para cada dia de provas, além do resumão de conteúdo que vai cair em cada um dos próximos domingos. Aqui nós vamos ter super dicas estratégicas de profissionais de diversas áreas. Faça parte você também dessa preparação campeã. É semana de decisão, então vem para o nosso time, porque nós vamos entrar em campo de mãos dadas com você. Aqui na área, hoje temos craques. Para começar, convidamos a terapeuta sistêmica Regina Moraes. Ela tem dicas sobre, por exemplo, como lidar com situações de pressão, controlar a respiração, o que ajuda para conter a ansiedade. Veja um pouquinho de mais nessa entrevista de hoje. E como vocês já devem estar sabendo, nas últimas 2 semanas dessa temporada, as teleaulas são comigo. Todo dia teremos um resumão gravado diretamente aqui do estúdio da TV Escola. Nas gravações, respeitamos protocolos de segurança recomendados pelos médicos. E no especial de hoje, o resumão é de geografia. Você não vai perder nadinha dessa teleaula, não é mesmo? E vamos também abrir o Janela do Enem de hoje para a estudante de medicina Graziele Pérez, de Cachoeiras do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, tchê. Time escalado? Então bora para entrar em campo, que agora está começando a sua Hora do Enem. E nessa reta final, nós estamos aqui dando altas dicas para você chegar na prova, olha, prontinho, preparado e tranquilo. E hoje vou conversar com a Regina Moraes, terapeuta sistêmica. Tudo bem, Regina? Bem-vinda novamente à Hora do Enem, nessa reta final. Olá, Tati, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É bom demais estar com vocês que assistem a Hora do Enem, viu? Reta final, Regina, quais são as dicas para os alunos, né? Para ajudar mentalmente, nas emoções, enfim, queria que você desse essas dicas para eles. Olha só, primeira coisa, Regina não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para dizer que você consegue muito mais do que você imagina, e isso é científico. Hoje eu vou falar de respiração e linguagem corporal para você que vai chegar na prova, tendo a certeza de que esse é o seu momento, de que você vai conquistar a tão sonhada nota para fazer o curso que você deseja. Primeira coisa. Chegou no local da prova, lembra que você já foi antes no local da prova, você já conheceu, você já deixou sua mente entender qual é aquele local ali. Sai de casa mais cedo, coloca uma roupa confortável. Esse não é o dia de você ir bonita, não é o dia de você ir charmoso, é o dia de você ir confortável. Chegou no local da prova, entrou na sua sala, respira. Respira conscientemente. A respiração vai deixar você concentrada e vai equilibrar esses batimentos cardíacos e a sua pressão arterial. Olha isso, vai acalmar você. Então você vai fazer uma respiração de 4 segundos. Você vai respirar em 4, segura em 4 e solta. Você vai fazer isso por 3 vezes, antes mesmo de você ler essa prova, tá, Tati? Você pegou a prova, antes mesmo de começar, de colocar seu nome, você vai fazer essa respiração. Porque geralmente a gente fica muito nervoso quando está sendo avaliado. Sim. Então, acalma primeiro esse sistema, né, para começar a fazer. Antes de casa, eu acho que eu dei a dica na ordem invertida, porque antes de casa, você vai levar a sua linguagem corporal a te ajudar, a estimular você a estar com a autoestima lá em cima. Então, Tati, eu vou precisar de você agora, viu? Claro! Eu quero que vocês, aí do outro lado, façam a pose da Mulher Maravilha. Ué, Regina, mas o que é a pose da Mulher Maravilha? É uma pose que a psicóloga americana Amy Cuddy, ela descobriu que eleva o padrão. Os músculos conseguem mandar uma mensagem para o cérebro e isso ajuda você com a confiança e com a autoestima. Agora, Tati, é com você. Você vai colocar a mão Aqui, na vou virar cintura. Isso. Estufa bem o peito e você vai levantar um pouco essa cabeça. Essa cabeça ela vai ficar mais voltada para o céu. Isso. E aí você vai respirar. Isso. Então você respira. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Isso antes de você ir para a prova. Você vai fazer isso por 2 minutos. E essa posição, né, essa postura, ela vai te ajudar em outros momentos também.
Então, vem aí, Mulher Maravilha chegou na prova respiração, Tati. Combinadíssimo, ou seja, respiração são 4 segundos respirando, segura 4 segundos, solta em 4 segundos, faz 4 vezes. Exatamente, faz 4 vezes que é para justamente equilibrar. Alguma mais dica de mental para os estudantes? Olha só, uma das grandes ferramentas do coaching, né, é uma ferramenta chamada Ponte para o Futuro, que é quando você faz a imagem mental na sua cabeça daquilo que você já está conseguindo. Ou seja, eu quero conseguir uma coisa, eu quero conquistar uma coisa e eu já faço essa imagem mental conseguindo. Então, você também, antes ou durante a prova, você pode fazer essa imagem mental de você conquistando a nota que você deseja ou conseguindo fazer essas questões com mais tranquilidade e mais sabedoria. Gente, presta bem atenção. Você pode muito mais do que você imagina. E geralmente o que acontece? As pessoas que são muito boas no que fazem, na hora que estão sendo testadas, avaliadas, elas terminam se perdendo justamente por causa da emoção. Lembre-se, você pode muito mais. Isso não é balela. Acredite em você. Não é momento de você pensar em pai, em mãe, em amigos, em resposta para ninguém. É o momento de você pensar em você, que você é capaz, que você é o super-homem da sua própria vida, que você é a Mulher Maravilha. Nossa, que lindo! Regina, para finalizar, quer dar mais alguma mensagem? Olha só, tem uma outra coisa que esses alunos também devem fazer, Tati. Uhum. Além de visitar o local da prova, porque isso é como se a mente ela já identificasse o que é aquilo ali. Porque quando você chega de supetão, tudo é novo, né? Você vai ver Sim. muitas pessoas, a sala é nova, você já está na ansiedade de pegar aquelas questões. Então, fazer esse mapeamento mental, indo antes no local da sua prova, vai ajudar a sua mente a dizer assim: ah, eu já estive aqui, então não preciso mapear mais esse lugar. Outra coisa, quando a gente come muito, você termina dividindo aí esse sangue, né? Todas essas funções de fazer a digestão e tal. Então, comidas leves, para que a sua mente ela tenha foco no que ela está fazendo. Ela Uhum. não precisa estar ali, porque você vai estar, tecnicamente, precisando acalmar seu sistema nervoso, precisando focar e trazer as informações que você armazenou. Você vai estar ali preocupado com o resultado que você vai dar para os seus pais, até para você mesmo. Então, são muitas coisas. Quanto mais você diminuir o que essa mente precisa fazer, melhor. Então, comidas leves, roupas leves, respiração consciente, postura e principal, confiança. Confia. Eu tenho certeza, Tati, que a gente vai comemorar com esses alunos coisas muito boas nos próximos dias. Com certeza. Confia, não é isso, Regina? Confia em você. Confia! Regina, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no Enem. Obrigada pelas suas dicas maravilhosas para tantos estudantes que estão nos assistindo aqui hoje. Gente, sucesso para vocês. Eu não vou desejar boa sorte, porque sorte não existe. Sorte é o encontro com o rebento ali que está preparado para conquistar aquilo que ele merece. Então, sucesso, que vocês sejam a melhor versão de vocês neste dia do Enem e para sempre. É isso. Obrigada, Sucesso Tati. também para você, Regina. Sucesso para tantos alunos que estão aqui nos acompanhando na hora do Enem. Muito obrigada, gente. Essa é a Regina participando aqui da Hora do Enem. Voltei e vamos direto à nossa teleaula do dia, que hoje é comigo e não com o nosso querido Lande Vieira. Como costumava ser, mas podem ficar bem tranquilos que gravamos aqui no estúdio da TV Escola, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelos médicos. Então vamos nessa, pessoal? Vamos conferir a teleaula do dia, que é de Geografia. E a Hora do Enem quer dar aquela força final para você que está aqui assistindo e também realizar o seu sonho, né? Chegar na universidade. E nessa semana que antecede a primeira prova do Enem, que vai acontecer dia 21 no domingo, nós preparamos um material de primeira. Vamos estar trazendo aqui no estúdio os professores para dar aquela revisão geral. Nessa semana, que contempla a primeira prova, nós vamos abordar os temas de linguagem, ciências humanas e redação. E hoje nós vamos estar recebendo
Aqui no estúdio, o professor de Geografia do QG do Enem, Leandro Lima. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao estúdio. Oi, Tati. Tudo bem? Tudo bem, alunos do Brasil inteiro. Bom, professor, vamos dar aquela revisada geral, né? Nessa reta final, alguns poucos dias aí para as provas, o que você acha que o aluno deve estar ligado aí para a prova em termos de conteúdo de geografia? Seguindo uma tendência de provas, né, existem 3 assuntos que são determinantes. Em primeiro lugar, fala sobre espaço rural. E aí, quando você fala sobre espaço rural, tem 2 questões fundamentais. O que se chama de questão agrária, envolve elementos sociais que existem no campo, como, por exemplo, a forma como as terras estão distribuídas, como são as relações de trabalho que envolvem proprietários de terra e a classe trabalhadora rural, também chamada de campesinato, e temos também as questões agrícolas, e essas são mais comuns na prova, envolvem a estrutura produtiva, e aí é fundamental o aluno conhecer processo de modernização do campo, as suas principais etapas. É fundamental o aluno conhecer a expansão da fronteira agrícola, e esse é o grande assunto, esse é o grande tema, é o que aparece bastante nas provas, relacionando tanto o espaço rural quanto o meio ambiente, que aí é um outro assunto também muito forte, e o aluno também precisa saber como o campo vai cada vez mais ficar com formas e aspectos urbanos. Isso daí tem sido bastante recorrente na prova. Além disso, meio ambiente, a prova do Enem tem um caráter sustentável, ela busca defender o desenvolvimento sustentável e o aluno precisa conhecer os principais impactos ambientais, ele precisa conhecer como o homem se relaciona com a natureza, e isso envolve conhecer a natureza, clima, relevo, vegetação, e também entender que meio ambiente hoje é geopolítica. Por que geopolítica? Existem acordos, existem convenções, países que muitas vezes firmam acordos ou até mesmo entram em dissenso por questões ligadas ao meio ambiente. E é fundamental o desenvolvimento sustentável. Isso está na competência 6 da prova do Enem. Nós temos hoje, na verdade, um caminho cada vez mais procurado pelo sistema como um todo. Buscar uma forma mais consciente de utilizar os recursos da natureza, que também promova desenvolvimento social associado à viabilidade econômica. São 3 pontos fundamentais. Como eu vou usar a natureza para que as gerações futuras também possam fazer o mesmo, é a base do pensamento sustentável. Como isso vai gerar desenvolvimento social, porque um mundo onde existam famintos, onde existam pessoas em moradias precárias, não vai ser sustentável. Sim. E a viabilidade econômica, pois uma medida que quebre a economia ou que coloque as atividades produtivas em risco, ela também não é cabível. Então, o desenvolvimento sustentável busca, de alguma forma, um consenso entre os 3 pilares. Ou né? seja, trabalhar bastante esse conceito, né, para que realmente na hora que a gente coloque a prova, você tenha ciência da habilidade. Perfeito, é fundamental porque esse tema permite transitar em vários assuntos dentro da geografia, até mesmo dentro da história, dentro da sociologia, outras áreas do conhecimento. Inclusive, as ciências da natureza também trabalham com isso. Então, é um tema que extrapola, né, as áreas do conhecimento. Daí ser tão importante, e esse é um dos assuntos que sempre vão aparecer. Com certeza vai estar. Agora, professor, a gente pode dar uma olhada nessas questões, em alguma questão passada que com certeza caiu e a gente pode dar essa revisada agora? Agora, vamos lá? Então vamos lá, vamos aqui na nossa janela do Enem para o primeiro exemplo de exercício. Olha, essa aqui é uma das questões mais interessantes que já apareceu na prova do Enem, porque associa espaço rural, associa também algo muito contemporâneo, algo que tem um pouco a ver com a rotina. Talvez muitos dos nossos alunos gostem de escutar um sertanejo universitário. E o legal é que essa questão traz um pouquinho disso. Vamos lá? Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo, e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo.
faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigiu mesmo de uma música feita hoje no interior conectado, globalizado e rico como que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Essa frase é bem legal, né? A música reflete seu próprio tempo e ela reflete também o seu próprio espaço. Essa música vai trabalhar com uma questão, vou aqui rapidinho no quadro, Vamos ao quadro. chamada, ó, de novas ruralidades. Quando você fala sobre novas ruralidades, você tem processo de modernização do campo. A ideia é que o campo não é mais aquele local que simplesmente se produz alimentos. Nós vamos observar que cada vez mais produzir no campo significa gerar lucros e isso vai promover uma grande mudança na forma da paisagem, nas estruturas tecnológicas que existem ali, assim como o próprio estilo de vida. E é isso que o texto está falando. Então, antes você ter aquela imagem de um caipira distante, que tinha aquela Longe, vida lenta, pacata, acordando muito cedo, também dormindo muito cedo, uma vida muito condicionada pela própria natureza. Longe da tecnologia. Longe, afastado mesmo. E hoje o que nós temos? É um homem do campo altamente conectado, qualificado, né? Você tem novas atividades. Hoje eu preciso muito mais de um pesquisador na área de biotecnologia do que alguém para trabalhar no solo. E isso vai então mudar as configurações no espaço rural. E a própria forma de se comunicar. Hoje eu tenho uma classe com renda, eu tenho pessoas que adotam uma vida muito mais consumista, pessoas que estão muito mais conectadas, utilizando a internet, o smartphone, as redes sociais. E é isso tudo que o conceito de novas ruralidades do professor Milton Santos nos diz. Essas grandes transformações que aconteceram no espaço rural. Essas mudanças são tão elevadas que geram a chamada urbanização do campo. O campo é cada vez mais parecido com as áreas urbanas, não só nas suas formas, como também no seu próprio estilo de vida. E é isso que a questão vai trabalhar. Quer ver? Ela pergunta para a gente. A questão cultural, isso já é um caminho para responder, é um elemento cultural. Cultural tem a ver com estilo de vida. Costumes, práticas, hábitos. Indicada no texto, ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. O nosso gabarito fala a expansão de atividades das novas ruralidades. Então, tem o conceito diretamente sendo aplicado. A letra A não pode ser porque a produção que se expande é intensiva. Você usa muitas terras, muito capital, muitas tecnologias. Não pode ser a letra C, porque ele fala persistência de relações de trabalho compulsório. Isso até pode acontecer, a chamada escravidão moderna, ou escravidão por dívida. Porém, não se relaciona com o texto. E a questão falou, indicada no texto. Isso é muito importante também para os alunos. Isso eu ia ressaltar, né? O Enem, ele pega muito ali, ele contextualiza vocês, né? Então, é importante a gente estar lendo ali o texto, que sempre dá uma diquinha ou outra, por isso que a gente estuda por habilidade, né, professor? Exato. E na própria pergunta, quando ele fala de acordo com o texto, ele deu uma limitação às possibilidades de resposta. Isso é uma dica para o aluno que fica em dúvida em 3, 4 alternativas que pode acontecer. Sim. Ele coloca 4 alternativas que são uma verdade dentro do assunto, mas somente uma delas vai contemplar o que o texto sinalizou. Tá bom? Tá e aí depois ele fala contenção da política de subsídios agrícolas. Nós vamos observar que o Brasil não tem uma clara política de subsídio. Tem incentivo ao campo, que é um pouquinho diferente. Eu dar um empréstimo, conceder um empréstimo é incentivar. Subsídio é quando o Estado paga parte daqueles custos.
E a letra E, quando ele fala de organização cooperativa, não é isso, é organização empresarial. Com certeza, gente. Super dicas aqui para essa revisão geral para a prova de geografia. Vamos à próxima questão, professor. Vamos lá. A próxima questão tem a ver com o terceiro tema que é fundamental, que é a geografia urbana. Hoje, a maior parte da população brasileira vive em áreas que são consideradas urbanas e, portanto, a prova também vai cobrar bastante. E essa prova, ou essa questão, é muito bacana porque ela pensa em soluções. Nós falamos muitas vezes de problemas urbanos, como a segregação, como a violência, né, nas grandes cidades, sobretudo, as desigualdades de uma forma geral, uma intensa favelização, né, uma crise habitacional, uma crise na mobilidade urbana. E essa questão aqui, ela busca uma solução. Como eu posso enfrentar, como eu posso resolver essas questões, ou pelo menos amenizar problemas. E aí a questão fala o seguinte: o conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social, isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Essa questão aqui, ela vai trazer para a gente uma ideia importantíssima, que é o chamado direito à cidade. E quando você fala sobre direito à cidade, a ideia é que eu democratize o uso e a ocupação do espaço urbano. É o conceito do francês Henri Lefebvre. A ideia é muito simples. Não é simplesmente melhorar a mobilidade urbana para que pessoas de áreas mais periféricas possam frequentar, por exemplo, um teatro ou um museu nas áreas mais nobres. Não é simplesmente isso. A ideia é que existam esses equipamentos também nessas periferias, para que seja uma escolha, para que seja uma opção ficar no próprio bairro ou se deslocar para algum outro bairro. Um outro exemplo assim, muito importante envolve a própria questão do trabalho. Muitas pessoas fazem o movimento pendular, saem de casa, vão para o centro onde trabalham, depois retornam para as suas residências. E muitas vezes isso acaba deixando o trânsito muito caótico, uma crise no transporte público. E, claro, devemos investir no transporte público para que mais pessoas usem o transporte público e menos carros estejam nas ruas. Ou o transporte alternativo, a utilização de bicicletas, que é uma tendência também muito defendida mundo afora. Até pela sustentabilidade. Exato, é uma forma de ter sustentabilidade. Olha o link, como o meio ambiente sempre acaba aparecendo. Né? Uma cidade democrática, ela precisa ser sustentável. Se eu tenho uma cidade que polui, ela não é democrática. E aí, nesse sentido, eu preciso fortalecer a economia de bairro, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto para que elas tenham oportunidades. Então, o princípio do direito à cidade é exatamente esse, é democratizar o uso e a ocupação, fazer com que as pessoas tenham uma voz ativa, inclusive na gestão pública, a chamada gestão participativa, que é, inclusive, algo que a nossa Constituição defende. E aí foi a partir desse direito à cidade que surgiu a nossa política de planejamento urbano, o Estatuto das Cidades, que foi aprovado em 2000 e passou a valer em 2001, para garantir exatamente isso, cidade mais equitativa, mais justa em várias dimensões. Em todo mundo. E a resposta, então, nesse caso, dessa questão, seria a letra A.
Exato, ele fala uma política governamental, algo que o Estado faça. Isso é Ou muito seja, importante. qualificação de serviços públicos em bairros periféricos, levar teatro, arte e também todo um contexto, né, de educação na saúde e promover mais coisas no próprio bairro. Temos mais algum conceito que é importante a gente falar nessa revisão geral para a prova do Enem? Sim, um conceito que também deriva daqui, que hoje é a tendência internacional, as chamadas cidades inteligentes ou smart cities. Essas cidades inteligentes, elas buscam associar alta tecnologia com participação da sociedade civil e coleta de dados. Então, a ideia é que você tenha uma cidade na qual as pessoas tenham voz ativa nas decisões que são tomadas e como essa decisão pode ser tão democrática, utilizando aplicativos. Você pode ter a tecnologia, você tem o seu smartphone e ali você pode, por exemplo, sinalizar onde no seu bairro existem determinados problemas. A melhor pessoa para falar sobre o bairro é aquela que mora no próprio bairro. Então, se no seu bairro existe um problema com a coleta de lixo, você tem um aplicativo no qual você sinaliza esse problema. Isso vai chegar à administração pública para que, a partir desse dado, respostas sejam elaboradas. E assim você consegue melhorar a administração pública, ou até mesmo você melhorar as linhas de ônibus para que elas possam circular atendendo melhor as pessoas, entender onde as pessoas esperam esse ônibus, o destino para o qual essas pessoas vão buscar, né? Vai ser o seu destino final. E até os melhores horários, né? Para entender o que ele realmente precisa. Exatamente. A ideia das cidades inteligentes é exatamente essa. Uma cidade que vai ser sustentável, olha o meio ambiente sempre aparecendo, que vai ser justa e que vai garantir às pessoas uma qualidade de vida cada vez mais alta. Perfeito, professor. Agora, para finalizar aqui, quais são os outros temas, assim, de uma forma rápida, ping-pong, que a gente poderia estar elaborando e mostrando para quem está nos assistindo de conceitos que vão cair? Olha, meio ambiente, quando você fala sobre efeito estufa, quando você pensa em chuvas ácidas, quando você pensa em inversão térmica, quando você pensa em desflorestamento em nossos biomas, aí o destaque é a Amazônia, o Cerrado, sobretudo a relação dos avanços da fronteira agrícola com esse processo de devastação. É muito importante a geografia física, os fatores e elementos climáticos, saber também um pouquinho sobre movimentos de placas tectônicas, quais são os seus desdobramentos. Sim. Esse, inclusive, é um assunto que aborda algo que não é tão comum no Brasil. O nosso território tem uma estabilidade geológica, então, quando existe algum tipo de abalo, né, eles são muito raros, eles têm uma intensidade muito baixa e praticamente não geram danos, mas ainda assim a prova costuma tocar nesse assunto. Uma das poucas temáticas que a prova olha muito para fora do Brasil. Então, essas são algumas temáticas que o aluno precisa, nesse momento tão importante, pegar o livro, pegar o caderno, pegar os vídeos antigos aqui da hora do Enem e dar uma revisada. Uma revisada geral, gente, ou seja, reta final. Nesse domingo nós temos provas de ciências humanas e vai cair de geografia. Eu estou aqui com o professor do QG do Enem, Leandro Lima, dando essa revisada geral em cima de conceitos que com certeza vão cair na prova, não é isso, professor? Com certeza. E fazendo essa revisão, tenho a mais absoluta certeza que os nossos alunos vão chegar na hora da prova, vão se deparar com essas temáticas, vão ficar mais tranquilos e isso ajuda bastante na hora da questão. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Voltamos retornando aos poucos com todos os cuidados, né, devido à pandemia, mas com certeza estamos aqui para te dar aquela força e você sair muito bem nas provas que vão acontecer nesse domingo e no próximo domingo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Hora do Enem. E na janela do Enem de hoje, direto do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, vou receber a estudante de medicina Graziele Pérez. Tudo bem, Graziele? Bem-vinda à Hora do Enem.
Bom dia, muito feliz com a participação, muito feliz com o convite. Sou muito grata. Obrigada você pela sua participação aqui com a gente. Bom, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, para a faculdade de medicina que você tanto sonhava. Então, eu fiz o meu ensino fundamental e médio em escola pública. E quando eu terminei o ensino médio, o Enem era uma realidade muito presente. E eu resolvi me dedicar de corpo e alma ao Enem, né? E decidi que queria primeiro eu conseguir pelo ProUni, né? Odontologia. Sim. E depois foi uma escadinha o meu processo com o Enem. Fui fazendo, realizando as provas, eu realizei 5 provas e vi a minha nota aumentando conforme eu ia subindo uma escadinha mesmo. Quando eu decidi que queria por medicina, era um curso mais concorrido, mas eu sabia que a prova do Enem seria o meu acesso, um dos meus acessos preferidos, né? E aí fiz a prova do Enem, fiz 3 anos me preparando só para a prova do Enem. Fazia prova de faculdades particulares para medicina, mas não ia tão bem, porque são provas de estilos diferentes, né? Sim. Então, para quem está assistindo, eu sempre digo, as pessoas criam ideias, né? Para ser aprovado em medicina na federal, pelo Enem, tu tem que já ter uma bagagem de aprovações em uma particular ou em outras provas. E eu sou um exemplo de uma pessoa que se dedicou 100% para a prova do Enem. Então, os meus simulados eram só de provas do Enem anteriores. Eu só me preparei para a prova do Enem. Então, quando eu consegui a minha vaga na medicina na federal, foi pelo Enem. Foi também muito com a minha nota da redação, que foi de 940. A FURG, a universidade que eu curso hoje, ela dá peso 3 para a redação do Enem. Então, para quem está assistindo, fica a dica, né? Então, eu gosto muito da prova do Enem, sou muito grata por essa prova. Agora, eu queria sua dica aí para tirar uma nota alta na redação, porque é fundamental, ainda mais para quem quer medicina. Sim. Eu digo que a nota da redação foi, não sei, 60%, 70% da minha aprovação pelo peso que a FURG dá para a nota da redação, né? O meu processo com a escrita, eu comecei com notas de 500 e pouco, 600 e pouco, e foi aumentando gradativamente. Eu fazia um processo muito de escrita, mas também de reescrita, de lapidar meu texto. Então, eu pegava as notas, a professora colocava quais as competências que as minhas notas estavam mais baixas, e eu pegava e lapidava aquele texto. Fazia, o que eu preciso fazer para essa redação ficar com uma nota maior? Eu nunca peguei um modelo pronto, eu aprendi o que as competências queriam de mim. E quando eu fiz a prova do Enem, que eu fui aprovada, eu senti que qualquer tema que viesse, eu conseguiria desenvolver bem. Então, quando eu fazia o simulado da redação, mas eu também fazia o processo de construir a minha bagagem de repertório. Então, temas que eu não dominava, eu pesquisava sobre e fazia ali o texto perfeito, digamos assim. E assim eu fui aprendendo. Agora, Graziele, para terminar, queria que você que já fez algumas vezes a prova, qual a dica para a semana pré-prova e para a hora justamente que você vai estar fazendo lá a prova, os alunos? Eu acho que não é a hora para fazer o que a gente nunca fez, né? Eu fiz 3 anos de cursinho e quando eu fui aprovada, eu pensei assim, não, eu não estou me preparando há meses, eu estou me preparando há 3 anos para essa prova. Então, eu fiz a minha prova muito tranquila, eu pensei assim, eu vou fazer o meu máximo, se for o suficiente, eu vou ser aprovada. Se eu não for o suficiente, eu vou continuar tentando, porque é meu sonho ser médica, principalmente pela uma universidade federal. Então, eu acho que agora é a hora de acalmar os ânimos um pouco. Então, na minha reta final, eu dei uma relaxada, claro, estudei, fiz o que tinha que ser feito todos os dias, mas não tentei virar noites estudando ou coisas do tipo, assim. Acho que não é hora para isso, sabe? Ou seja, é hora para relaxar um pouco, descansar, focar nos simulados, enfim, e correr para a braça, correr para a prova tranquilamente. Com certeza, e porque a aprovação sempre vem, sabe? A gente tem que ter consciência disso. Se não vier esse ano, vem ano que vem. O que importa é a gente alcançar o nosso objetivo, né? Eu agora já estou quase formada. Muito bom, Graziele. Parabéns pela sua trajetória, pela sua coragem, pela sua persistência e insistência. Graziele, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu te espero
E outra vez aqui na Hora do Enem, pode ser? Com certeza, vai ser o maior prazer. Fico muito feliz com o convite. Obrigada, gente. Graziele Pérez, direto do Rio Grande do Sul, participando do Janela do Enem. E tá chegando a hora de cantar para subir. Mas não se esqueçam que todos os nossos programas estão no nosso canal do YouTube, ok? É só acessar lá. E eu espero que vocês estejam curtindo muito a nossa Hora do Enem especial. Agora de reta final para os próximos 2 domingos de provas. E de uma coisa vocês podem ter certeza. Cada entrevista com especialistas, cada teleaula e cada janela do Enem foi feita com muito carinho. E você sabe por quê? Porque nós pensamos o tempo todo em você. Porque você é nosso motivo mais do que especial do nosso trabalho. Então, conte sempre com a gente, porque estamos aqui para isso, para te ajudar. No mais, desejo que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, que tudo começa nesse domingo com um bom desempenho na prova. Então, muita concentração nessa semana, sem perder tempo com distrações. Valeu? Aproveite bem cada tempinho dessa semana para chegar muito bem no domingo. Continuem sempre ligadinhos aqui no especial Hora do Enem. Um beijo para todos vocês, bons estudos, muita felicidade e amanhã estarei aqui com mais resumão para vocês. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau!